Queridos amigos e irmãos, abra comigo nesta manhã a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Cristo através de Mateus, no capítulo de número 24, eu lerei o versículo de número 3. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo: e estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Nosso título nesta manhã, baseado na continuação dos nossos estudos aqui em Mateus, é: Jesus declara a destruição do templo, a sua segunda vinda e o fim do mundo. O Senhor declara, isto é, Ele anuncia a toda a humanidade, Ele declara na história aquilo que não era sabido antes: a destruição de Jerusalém, do templo, quando do seu retorno e dos sinais, e como será e qual era o sinal, será o sinal do final deste mundo presente. Estas são palavras de extensa consequência que chegam até nós e nos colocam dentro delas. Nós estamos aqui também. Ela fala sobre o povo de Deus em todas as eras, ela fala sobre esta humanidade, e ela fala sobre cada um de nós aqui, queridos amigos. Bem, nós lemos no versículo 1 que o Senhor Jesus Cristo ia saindo do templo. Pela última vez, Ele põe os seus pés naquele templo. Ele havia entrado no templo por esta última vez no capítulo 21, no versículo de número 39. Nós lemos que Ele volta do Monte das Oliveiras, de Betânia, e entra no templo mais uma vez, 26, versículo de número 39, e 21 de fato, versículo de número 23, apenas nos localizando. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os principais sacerdotes e os anciãos do povo, para testá-lo, para criticá-lo, para desafiá-lo. E nós lembramos dos muitos judeus, dos líderes fariseus, saduceus, sacerdotes, anciãos, que em oportunidades várias, um após o outro, cercam o Senhor Jesus com perguntas armadilhas, buscando derrubá-lo, para então matá-lo e lançá-lo fora dali. Então, tendo confrontado todos, tendo cessado, calado a todos, tendo declarado a condenação final daqueles líderes hipócritas, cegos, Ele declara a maldição sobre Jerusalém ao entrar naquela cidade, amaldiçoando aquela figueira, símbolo de Israel. Então Ele declara, por fim, como serão estas coisas: a destruição de Jerusalém, Israel, ou melhor, do templo, Jerusalém, sua vinda e o final dos tempos. E aqui que nós nos encontramos, o Senhor está se dirigindo ao fim dos seus dias aqui na terra, a sua morte, a consumação de todas as coisas, o ápice da aliança da graça, da história do universo, a morte substitutiva de Cristo para redimir o universo, para redimir o seu povo, para trazer de volta aquilo que Deus trouxe à existência como bom um dia. É um momento maravilhoso para nós, mas é um momento de intensa angústia para o Senhor Jesus Cristo, momento de perplexidades para os discípulos, mas o Senhor não esconde absolutamente nada deles e os declara claramente tudo o que irá acontecer. Ele não voltaria mais a este templo. No capítulo 23, versículo de número 39, ele conclui dizendo: porque vos digo que desde agora não vereis mais, não me vereis mais publicamente, isto é, ensinando, até que digais no julgamento bendito que vem em nome do Senhor. Então ele sai do templo. E saindo do templo, Jesus, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Lucas nos diz, e Marcos também, que eles mostram ou que eles declaram em interjeição estas coisas. No capítulo 21, se você abrir comigo de Lucas e deixar marcado aí, porque nós nos voltaremos a esse capítulo algumas vezes, o Senhor Jesus Cristo sai do templo, no versículo 5 do capítulo 21, e dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, então o Senhor os responde. Estou em Lucas 21. E Marcos, no capítulo 13, apenas complemento, ele narra o mesmo momento da saída do Senhor Jesus pela última vez do templo. No capítulo 13, versículo 1, ele diz: e saindo ele, Jesus, do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras!
E que edifícios? De volta a Mateus: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Nos é dito em Lucas que são alguns dos discípulos que fazem isto, que se aproximam dele, ou mais é claro, pela boca de um deles, eles querem mostrar ao Senhor Jesus Cristo a grandeza arquitetônica, a beleza daquele templo. Bem, o templo era realmente magnífico. Este não é o primeiro templo dos judeus, é na verdade o segundo, ou entre aspas o terceiro. O primeiro construído por Davi e Salomão em sua glória, em sua beleza. Pelo pecado de Israel que abandonou a Deus, Deus os abandona e destrói aquela casa feita por mãos humanas e os envia para a Babilônia. Ao retornarem pela graça de Deus para Israel, os muros de Jerusalém são remendados e um novo templo é construído, tão diferente do primeiro em sua glória, em sua beleza, de maneira tal que aqueles que voltaram da Babilônia e não tinham nascido em Jerusalém, não viram o primeiro templo, se alegraram contemplando a beleza do templo, mas os anciãos que haviam estado em Jerusalém, viram a destruição, conheceram o primeiro templo, choravam, e choro e alegria se misturavam diante do segundo templo construído por Neemias. E é este segundo templo que nós temos aqui no Novo Testamento, do qual o Senhor sai pela última vez. Mas é chamado de terceiro templo, ou templo de Herodes, por uma seguinte razão. Herodes o Grande, ele aterra toda a região em volta do templo, cria um imenso alpendre e levanta grandes paredes. Assim ele adiciona, não ao templo em si, mas à área do templo, outras construções, por isso que é chamado de templo de Herodes, mas é o templo de Neemias. Ele adiciona esses alpendres, grandes construções que misturavam tanto elementos da cultura hebraica como elementos romanos também. Ali estavam as telhas de barro e tantas outras coisas. E é deste templo que o Senhor sai. Um templo imenso construído em formato retângulo, me refiro apenas ao templo em si, não ao alpendre. 32 metros de largura, apenas o templo santuário, 10 metros 32 metros de comprimento, 10 metros de largura e 21 metros de altura, o templo em si. O muro em volta do alpendre que cercava não só o templo, mas Jerusalém, aquela parte do muro, 30 metros de altura, 20 metros de profundidade em sua fundação. Grandes, imensas pedras estavam ali. Resto das pedras do primeiro templo e também pedaços das pedras que sobraram para a construção, o remendo do muro desse segundo templo. Mas havia muita beleza naquele templo que foi ornado por Herodes em seu alpendre, e era uma das maravilhas do mundo antigo. De longe poderia ser visto, do Monte das Oliveiras, quando você chegava em Jerusalém, antes de avistar Jerusalém, no Monte das Oliveiras, você se deparava com a grandeza daquele templo. Ali o sacrifício era realizado, tantas coisas aconteciam, havia um simbolismo histórico profundo na identidade de Israel, e havia também a beleza arquitetônica e tudo o que aquele templo significava para Israel. Aquele templo não era só o cartão postal daquela nação. Aquele templo era a unidade identitária daquele povo. Os judeus de todo Israel e de fora de Israel se reuniam ali pelo menos 3 a 4 vezes por ano, mas sobretudo na Páscoa, na festa dos pães ázimos. Assim, o templo era o elemento que unia os judeus em toda parte. Ali eles iam para sacrificar e para realizar as festas. E ao sair pela última vez deste templo, os discípulos, não sei se por ignorância, desejam mostrar a Cristo o prédio em si, e dizem: Senhor, veja esta estrutura. Acaso eles achavam que o Senhor Jesus não conhecia o templo por ser de Nazaré, do norte, e ter vindo poucas vezes a Jerusalém, anualmente pelo menos, para as festas, e por haver uma multidão imensa de milhares e milhares de pessoas, ele nunca teve tempo de observar a estrutura do templo? Por isso eles queriam mostrar o templo para o Senhor Jesus Cristo, talvez. E assim eles falam sobre aquela casa de pedras, a beleza daquele lugar. Mas o Senhor nos disse, no versículo de número 28 do capítulo anterior, a eles e a nós: assim também vós, capítulo de número 23, versículo 38, eis que a vossa casa vos é deixada deserta. E esta casa, é claro, se refere ao templo em particular. Ela será deixada deserta. E nós sabemos como isso acontece espiritualmente, porque no momento em que o Senhor Jesus Cristo sai daquele templo,
aquela casa é deixada vazia. O dono, o senhor, o proprietário, o morador dela a deixa desolada para trás. A glória daquele templo se vai. Você se recorda como o profeta no Antigo Testamento declarou, depois da construção do segundo templo, que a glória do segundo templo, da segunda construção, o templo de Neemias, seria maior do que a glória do primeiro templo construído por Salomão. Como poderia ser isso, uma vez que o templo de Salomão tinha uma glória estética e arquitetônica muito maior do que a segunda? A razão é clara, é espiritual. A glória do segundo templo é o fato de que o Senhor do templo esteve ali. Cristo Jesus andou naquele templo, ensinou naquele templo. Por isso aquele templo recebeu maior glória, maior honra do que o primeiro templo. Do templo de Salomão a glória se foi. O Shekinah, a nuvem de glória, é removida daquele templo e a mão pesada do Senhor com os inimigos de Israel cai sobre aquele templo e destrói. E pela segunda vez, a glória do templo é removida quando o Senhor Jesus Cristo sai dali. E aquela casa é deixada desolada, deserta, então deve ser derrubada. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, pensando na construção que era feita de pedra uma em cima da outra, que não seja derrubada. Não ficará um montinho, uma estrutura, se esfarelarão por toda parte. E assim, você se recorda que em 2 momentos anteriores a essa declaração, o Senhor já havia declarado seu juízo sobre Israel e sobre aquele templo. No capítulo 21, nós lemos no versículo de número 18, que quando ele ia para Jerusalém pela última vez para entrar no templo, ele teve fome. Ele estava caminhando pela manhã cedo para o templo e ele teve fome. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome e, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. Se havia folhas, deveria haver figo, porque o figo na figueira nasce antes das folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. Acaso o Senhor estava com raiva da figueira? É claro que não. A figueira, nós sabemos, é um símbolo da nação de Israel, nacional. E o Senhor declara que ele veio do céu a este mundo. O lavrador veio, que havia arrendado a terra para os lavradores, para produzirem seus frutos, e ele retorna e não há frutos. Ele amaldiçoa aquela nação que o rejeita, que rejeita o evangelho. Então ele entra no templo, ele limpa o templo pela segunda vez dos ladrões, dos vendedores, e ele então declara a desolação daquela casa ao sair dela. E por fim, ele declara a destruição completa daquela casa. E nós sabemos que isso irá acontecer, ou já aconteceu, no ano 70 do primeiro século, com a invasão do grande exército romano, cercando aquela cidade, invadindo, destruindo, queimando o templo, matando milhares de milhares e levando milhares de milhares em cativeiro. E é isso que o Senhor Jesus tem em mente. Bem, nós lemos essas palavras. O juízo de Deus sobre uma nação incrédula, a condenação dos líderes infiéis de Israel, no capítulo 23, e a condenação, então, do templo e da cidade, agora no capítulo de número 24. São essas as palavras do Senhor Jesus Cristo. Bem, Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Vocês estão impressionados com isso? Vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras está de frente a Jerusalém, mas em particular de frente ao templo. Aqui Jerusalém, o templo, o Vale Quidron, a subida do Monte das Oliveiras. Dali, sentado ali, você podia contemplar todo o templo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Lucas, em sua narrativa, nos diz quem são esses discípulos em particular. E nós lemos a respeito disso no capítulo de número 21. Na verdade, não Lucas, perdão, mas Marcos, no capítulo 13, onde você tem marcado aí apenas para complementar essa informação, porque ela é muito importante para nós. Marcos, no capítulo 13, nos diz no versículo 13: assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago
e João e André lhe perguntaram em particular, estes mesmos 4 discípulos, Pedro e André, 2 irmãos, Tiago e João, 2 irmãos, os primeiros a serem chamados lá na Galileia, os que estão com o Senhor no Monte da Transfiguração, eles, claro, representando todos os demais discípulos, se aproximam em particular do Senhor Jesus Cristo. Você pode ver a figura. Ali estão eles no Monte das Oliveiras. O Senhor está sentado em um determinado lugar e eles olham para Jerusalém. E eles estão pasmados. Eles ficaram chocados com o que o Senhor havia declarado algumas horas antes ao sair do templo. Aquela declaração foi muito forte, foi tão grande para eles que eles não souberam o que fazer com ela. E ao chegarem ao Monte das Oliveiras, olhando para aquele templo, parecia algo impossível. Tanto impossível no sentido real, histórico, que aquilo acontecesse, como se o sol fosse explodir, como sentimental para eles, a nação, o templo, nós, Moisés, os sacrifícios, nós não entendemos. Como pode isso ser? Eles estavam pasmados. No caminho eles consultaram entre si, certamente, o que o Senhor quer dizer. Ali o Senhor à frente, eles atrás consultando, como pode? E eles chegaram à seguinte conclusão: algo dessa natureza não pode acontecer do nada, a destruição do nosso templo não. Para que algo assim aconteça, os judeus têm que ser mortos, porque eles vão proteger o templo. E Jerusalém tem que ser destruída. E para uma coisa dessa acontecer, a casa de Deus, o povo de Deus, o templo do Senhor, o Senhor deve estar falando sobre o final dos tempos, o fim do mundo. Quando tudo acabar, assim como Marta e Maria disseram ao Senhor, Senhor, eu creio que tu ressuscitará na ressurreição no último dia, não ele estava falando sobre agora. E assim, na mente dos discípulos, isso só pode ser no final. Algo tão grande, tão catastrófico, tão apocalíptico, realmente só pode acontecer no fim do mundo. O templo destruído. Eles estavam confusos. E assim, confusos, eles fizeram a coisa certa. Eles não foram a um blog de escatologia, a um site de teologia, aos seus amigos no WhatsApp. Eles não ficaram entre si especulando e chegaram a uma conclusão errada e guardaram essa conclusão errada, mas eles fizeram a coisa certa. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, perguntando, eles foram ao Senhor Jesus Cristo consultá-lo. Certíssimo. Aquele que declarou também é aquele que explica. Meus queridos amigos, eu devo fazer uma aplicação clara aqui. Nós vivemos em dias de muitas especulações doutrinárias, teológicas e, sobretudo, a respeito do futuro. A tendência de muitos crentes é o contrário do que fizeram esses discípulos fiéis. No lugar de voltar-se à Escritura e de maneira estudiosa, gastando tempo e fazendo o que deve ser feito, isto é, usando a regra de interpretação bíblica, comparando Escritura com Escritura, o que é dito num texto e o que é dito em outro texto a respeito do mesmo assunto, analogia da fé. A primeira ação de um crente, muitas vezes, é ir para a internet e procurar algum vídeo, desnorteadamente, que fale sobre esse tema, e encher a sua cabeça de pulga e de carrapato teológico, e começar a pensar e agir de uma maneira estranha. Não faça isso. Ao se deparar com uma doutrina que parece contraditória, que é muito grande, etérea ou subjetiva na sua mente, na sua maneira de encarar, por não compreender, ao encarar aqui um nó teológico e não conseguir desatá-lo, volte-se à palavra de Deus com mais calma. Siga as regras de interpretação, leia o texto, observe qual é a doutrina, veja onde essa mesma doutrina aparece. Ela é dita pelos apóstolos em que lugares? João, Mateus, Marcos, ou está no Antigo Testamento? Reúna os textos em torno desta verdade. Use de palavras, o texto vem em palavras. Se a palavra é ressurreição, ou se a palavra é justificação, a palavra mais importante do texto, na tua opinião, que traz a confusão é esta, isole ela, coloque num papel e comece a reunir todos os textos na Bíblia onde esta palavra aparece. Ao ler todos esses textos, você está lendo as facetas dessa verdade, desse tema, e tem luz sobre toda ela, certo? Então, você está em dúvida sobre como a responsabilidade humana diante do seu pecado e salvação se reconcilia com a soberania de Deus
em escolher, em predestinar pessoas eleitas à salvação, e você não sabe como essas coisas andam juntos, você só consegue ver o trilho de um trem separado, certamente lá no horizonte eles se unem, você não sabe como. Então volte-se à palavra de Deus e não à filosofia, e não a especulações. Ser um crente bíblico é manter-se nos limites seguros da palavra de Deus, e não buscar imediatamente respostas em escolas interpretativas. O Senhor nos deu a sua palavra, Ele nos deu as regras de compreendê-la. Assim, inicialmente, mantenha-se na palavra. Por isso que eu adverto, declaro que não digo que ninguém deve lançar fora, não ter a dificuldade com bíblias, com comentários de rodapé, porque isso te vicia. Muitas vezes você lê o texto e já cai o olho para saber qual é o comentário. Você não exercita, você não estuda. Assim, faça como os discípulos em qualquer contradição. Bem, nós temos grandes vantagens em nossos dias, porque muitas dessas dificuldades já foram estudadas por crentes no passado, não é? Nós temos, por exemplo, como auxílio para a nossa igreja em questões de controvérsia, uma declaração de fé, uma confissão de fé, sobre muitos e vários temas, chamada Confissão Batista de Fé, de 1689, o ano em que eles colocaram no papel aquilo ali. E você pode usar essa confissão como uma referência para questões várias. Ali estão os textos bíblicos. Claro, ela não exaure todos os temas, mas ela traz os textos. E assim esta é a regra. Em questões de dúvida, de contradição, vá ao Senhor, vá à palavra do Senhor. Mantenha-se ali, cresça ali, esteja firmado na palavra do Senhor. Assim, queridos amigos, nós voltamos ao nosso texto. Eles ouvem a declaração do Senhor ao sair do templo. Aquilo é gigantesco para eles. Aquilo realmente é impressionante. Talvez estavam ali tremendo. No caminho eles especulam e chegam à conclusão acertada e errada em parte, de que aquilo só poderia estar sendo referido ao final do mundo. E é isso que está contido na pergunta que eles fazem. Talvez, fazendo um parêntese, nosso intendente ou alguém com ele possa ligar os ventiladores. É um pouco desencorajador ver olhos fechados, pessoas dormindo diante da palavra do Senhor. Assim quero ajudá-los. Belisque-se a si mesmo, meu irmão, minha irmã. Atente para a palavra do Senhor. Bem, volte agora a atenção novamente. No caminho para o Monte das Oliveiras, eles estavam especulando. Chegaram a essa conclusão parcialmente certa, parcialmente errada, de que o o Senhor disse só pode acontecer, só pode estar ligado ao final dos tempos. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular Pedro, Tiago, João e André, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, o templo, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Você percebe como eles unem a destruição do templo com o final dos tempos e com o retorno de Cristo? Em parte eles estavam certos, mas essa é a raiz, a base da pergunta deles. Não é possível que isso aconteça. Não é possível que venha alguém, um exército, uma pessoa e faça isso. Nós iremos morrer pelo templo. De fato, eles iriam. E com o templo. E assim eles associam um cataclisma final no final dos tempos. Mas o Senhor, ao responder à pergunta deles, não só responde, como corrige também. E a pergunta, ou melhor, a resposta do Senhor é típica do Senhor Jesus, maravilhosa. Porque o Senhor não começa a responder diretamente a pergunta, mas como um bom pastor e como o Senhor da glória, em amor pelos seus discípulos e por nós aqui, Ele inicia a sua resposta com uma advertência, uma prevenção, uma admoestação. Veja, eu não vou dar para vocês uma resposta teológica fria para a curiosidade de vocês. Isso tem a ver com a vida de vocês, com a igreja, com o plano de Deus. Assim, atentem. Eu irei responder o que irá acontecer e devo dizer para vocês qual deve ser o comportamento, a atitude, a postura de vocês diante dessas coisas que irão acontecer. Versículo de número 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Realmente impressionante. A chave, meus queridos irmãos, para a aplicação pessoal das verdades sobre o fim, a chave para a aplicação pessoal da escatologia são essas palavras do Senhor Jesus Cristo.
A postura que nós devemos ter ao aprender aqui coisas sobre o futuro e o passado que nós não sabíamos, e nos vermos então, você e eu, hoje, nesse contexto também, vendo coisas acontecer que cumprem a palavra de Deus, ao interpretar estes acontecimentos que vêm sobre nós, em relação ao ensino da palavra de Deus sobre o fim, nossa disposição mental, postura e atitude, hoje, é não permitirmos sermos enganados pelas versões interpretativas a respeito dessas coisas. Acautelai-vos, diz o Senhor, que ninguém, mestre, professor, amigo, televisão, vos engane a respeito dessas coisas. Em outras palavras, isso será um rio cheio de peixes enganadores. Vocês viverão e essas coisas acontecerão no meio de uma força de engano muito grande. Tão grande que é possível, talvez, que muitos de vocês sejam enganados, assim acautelem-se. Desperte, esteja atento, esteja vigilante, tome cuidado quanto a essas coisas. Aqui está a chave de aplicação pessoal. Serão tempos então de enganos, porque haverão muitos enganadores falando e lidando com este tema. Serão tempos de falsas testemunhas, falsos cristos, falsos profetas, em nome de Deus, em nome de Cristo. Esses são falsos profetas, então eles estão dentro da igreja como profetas na igreja, certo? Eles não estão lá fora, e nós aqui na igreja. Eles entram, e eles aprendem o linguajar e declaram com autoridade falsidades a respeito destas verdades. E muitos são enganados. Muito bem, essa é a advertência então para nós diante disso. Você já parou para pensar sobre isso? Porque escatologia é o estudo do fim, escatom, final, logia, conhecimento. Tudo que se refere na Bíblia ao fim, Daniel, Mateus 24, Apocalipse, 2 Tessalonicenses e tantas outras passagens que falam sobre o fim dos tempos, atrai muito as pessoas, não é? Deixa alguns preocupados, e isso é aproveitado por escritores e romancistas e gente que quer ibope para criar um monte de ficção e sensacionalismo para segurar as pessoas. Assim, diante destas coisas, a postura não é eu quero aprender, eu quero saber. A postura é eu quero saber, eu quero me acautelar. Eu quero entender o que a Bíblia está dizendo para poder comparar com o que está sendo dito por aí e não ser enganado. E não ser ludibriado por um caminho errado, ou de desobediência a Cristo, ou uma postura incorreta, porque ele fala nos capítulos seguintes sobre a postura do servo, do crente, diante destas coisas que virão. Muito bem, agora eu gostaria de lhe dar algo que eu espero trará clareza sobre a estrutura deste capítulo 24 e 25. Bem, nós vamos sair agora de dentro do bosque e subir numa penha para ver o bosque por inteiro, ok? Nós vamos seguir rapidamente pela estrutura narrativa do capítulo 24 e 25. Bem, os discípulos se aproximam do Senhor Jesus Cristo com duas perguntas, sendo que a segunda pergunta pode ser dividida em duas. Ou seja, são duas perguntas, a segunda também pode ser dividida em duas. Volta ao versículo de número 3. Dize-nos, primeira pergunta, quando tempo serão essas coisas? Que coisas? Referente à destruição, não ficará pedra sobre pedra. A pergunta é sobre Jerusalém e o templo. Quando irá acontecer essa destruição e o templo será destruído? Eles entenderam. A segunda pergunta é: e que sinal haverá da tua vinda e que sinal haverá do fim do mundo e do fim do mundo? Certo? Corretamente, eles uniram a vinda de Cristo ao fim do mundo. Mas eles uniram também a destruição do templo ao fim do mundo. O Senhor irá separar isso. Ele dirá: a destruição do templo e de Jerusalém é para agora, em poucos anos. O meu retorno e o final de todas as coisas é para mais à frente. Quando, Senhor, isso acontecerá com os judeus, Israel, o templo? Qual será o sinal lá na frente pelo qual nós saberemos que chegou o fim do mundo e que o Senhor está voltando? Perfeito? O Senhor irá responder essas três perguntas, isto é, essas duas perguntas em três elementos.
destruição de Jerusalém, sinal do final dos tempos, sinal do retorno de Cristo. Ok? Isso precisa estar claro na mente de todos nós, porque é aqui que a confusão acontece. Bem, a estrutura então do capítulo, isto é, a resposta do Senhor que se inicia no versículo de número 4 e vai até o final do capítulo e entra para o capítulo de número 25 e termina no final do capítulo 25, versículo 40, a estrutura disso aí, mas sobretudo aqui do capítulo 24, é a seguinte, é isso que você deve marcar e guardar na tua mente para não ter confusão, não é confuso. As respostas que o Senhor dá sobre a destruição do templo, sua vinda final e a destruição do mundo, sinais, estão costuradas juntas, ok? Ele responde junto. Nós temos aqui uma profecia do Senhor Jesus Cristo, certo? Ele fala a profecia sobre o futuro. Assim, nós estamos lidando com profecias, devemos entender como profecias. Não meramente como uma narrativa histórica, uma coisa acontecendo após a outra, como o livro de Atos, por exemplo. Uma das grandes glórias da reforma protestante foi trazer de volta o princípio bíblico desprezado, escondido pelo catolicismo romano por séculos de interpretação da palavra de Deus, que é este. Os sensus literários do latim, o sentido da literatura, não o sentido literal, tudo é literal, como creem os dispensacionalistas. Que quer dizer o seguinte, para nós entendermos a Bíblia, que é um conjunto de livros, nós temos que entender cada livro conforme o seu tipo de literatura, o sentido da literatura. Ou seja, se aqui é profecia, então é literatura profética. Se Atos é narrativa, então é literatura histórica, narrativa. Você não pode ler Atos como profecia, nem ler Apocalipse como narrativa. Se é poesia, se é salmos, a linguagem, a estrutura e a maneira de expressão, o sentido da literatura em particular. A reforma trouxe isso de volta, porque a Igreja Católica pegava a Bíblia como uma sopa de letrinhas e dizia, significa isso, significa qualquer coisa que a Igreja Católica quisesse que significasse, a Bíblia significasse. Por exemplo, Jerusalém para a Igreja Católica era a cidade, era a Igreja Católica, é o novo céu, é a nova terra, é o Papa em si mesmo, é as bênçãos, é tudo que eles quisessem dar, qualquer termo da Bíblia, eles davam significado, porque eles tinham autoridade segundo eles. Lutero, Calvino e os demais diziam, não. Nós temos que ter um ponto de referência para pisar no chão e compreender com clareza a palavra de Deus. E é óbvio, isso é literatura, embora inspirado pelo Espírito, mas o Senhor decidiu nos trazer em formas diferentes de literatura, poesia, salmos, crônicas, narrativas, profecias. Assim nós entendemos o sentido do texto e da palavra dentro do tipo de literatura, o sentido da literatura, os sensos literários. Claro que não para por aí, entendendo o sentido, o tipo de literatura, eu vou fazer a analogia da fé, comparar a verdade com verdade dentro da Escritura, certo? E outros elementos de interpretação, mas eu me resumo a isso, por enquanto. Assim, Cristo está declarando uma profecia, mas há também elementos históricos aqui. Duas coisas acontecendo. De maneira que a resposta do Senhor, o ensino do capítulo 24, traz elementos temporais, históricos. Quer dizer que algo que ia acontecer aqui, neste mundo, nos tempos do Senhor Jesus, esta geração, este templo, certo? E também aponta para coisas que acontecerão aqui neste mundo, num futuro distante. Perfeito? Um segundo elemento a guardar-se em mente. Profecias, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Como é que nós entendemos profecia? Os profetas estavam falando sobre algo no ar, apenas símbolos, ou eles estavam falando sobre coisas que iriam acontecer aqui no chão, na história, do tempo e no espaço? No tempo e no espaço, mas eles usaram imagens simbólicas no ar, assim por dizer. Uma visão, símbolos de animais, coisas dessa natureza para representar coisas reais no mundo. Assim, pense sobre Isaías ou Jeremias, recebendo do Senhor, ou Ezequiel, palavras sobre o futuro próximo de Israel, de Jerusalém, do templo. Por símbolos e por imagens, o Senhor está dizendo, eu vou acabar com Jerusalém. Esse é um povo de dura cerviz, idólatra igual nenhum outro. Me trocaram por Baal. Não ouvi, quantas vezes estendi a mão, tantas e tantas e tantas vezes, vou trazer destruição. E será como um leão vindo, ou como as grandes águas, ou como um redemoinho, você percebe? Claro, os babilônios vão vir num exército tremendo, acabando com tudo. Isso irá acontecer dentro de poucos anos, em poucas décadas. Aconteceu mesmo no período de Jeremias.
Profetizou-se antes, e dentro de alguns anos isso aconteceu, a profecia foi cumprida. Mas veja, aqui está o ponto principal. A profecia, e essa é a natureza de profecias, ela não para ali naquele cumprimento imediato em poucos anos. Ela também traz um elemento que aponta para acontecimentos lá na frente. Então as profecias de Isaías estão falando sobre o contexto de Israel naquele período, Judá e Israel, a punição do Senhor e também a salvação de Israel, volta do cativeiro, mas elas trazem elementos que apontam lá para frente, a vinda de Cristo, a destruição de Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Pense agora sobre um avião. Ele está parado, ele vai tomar voo. É a profecia que vai se desdobrar, certo? Ela foi dada, chegou do céu e ela vai acontecer na história. O avião está andando, a profecia está se cumprindo aqui, dentro de pouco tempo. Quando o avião toma voo, a profecia está falando sobre coisas mais distantes que irão acontecer. Assim funciona a profecia na palavra de Deus. Nós não lemos profecia de uma maneira histórica, como os dispensacionalistas, literal, e agora é amanhã, isso. Ela tem esses dois elementos. Ela prenuncia eventos próximos, em poucos anos, e ela também, pelos mesmos símbolos, prenuncia eventos lá no futuro. E é exatamente isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo está fazendo ao profetizar algo. Ele está declarando eventos próximos à destruição do Templo de Jerusalém. E por estes eventos e símbolos que antecederão a destruição de Jerusalém e que acontecerão na destruição de Jerusalém, isso também aponta para o final dos tempos, a sua vinda, a destruição deste mundo, o juízo sobre os ímpios. Compreenderam? Assim, pense sobre um vidro transparente. Os acontecimentos são este vidro transparente, próximo. Nós olhamos para esses eventos próximos que a profecia declarou que vai acontecer, e através desse vidro, através desses eventos, nós contemplamos outros eventos lá no futuro. O Senhor está pintando as cores dos eventos futuros com as cores dos eventos presentes. É muito importante manter isso em vista. Assim funcionam as profecias no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Ali está no Antigo Testamento, eu vou repetir isso muitas vezes, que é importantíssimo, Isaías falando sobre a destruição. Virão os exércitos dos caldeus e destruirão, e mais o Senhor redimirá o seu povo, trazendo de volta da Babilônia. Você percebe, está falando sobre coisas próximas. E então as palmeiras baterão palma. Opa, peraí, parece que começou a tomar uma linguagem mais subjetiva, etérea. E os montes cantarão, e as nações se alegrarão. Mas ninguém sabia o que estava acontecendo, que estava lá na China, o que estava acontecendo ali em Jerusalém. Como é que elas vão se alegrar? Destruição da impiedade, a vinda de Cristo, as nações salvas, está apontando para frente. Quando esses elementos do Antigo Testamento começam a se tornar muito abstratos, eles estão abrangendo outras situações mais amplas também. E é isso que está acontecendo aqui em Mateus capítulo 24. Essa é a primeira chave. Chave de compreensão de Mateus capítulo 24. Agora eu vou lhe dar a estrutura deste capítulo olhando de cima. A resposta do Senhor Jesus é dada a duas perguntas. Dize-nos quando serão essas coisas, destruição do templo de Jerusalém, não pedra sobre pedra, e dize-nos qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo. O Senhor responderá esses 3 pontos de interrogação. E a estrutura é essa. Memorize isso, anote isso. Eu lhe darei algo aqui, eu preciso falar isso, porque talvez depois você procure e não ache, que você não encontrará, inicialmente, não encontrará em nenhum comentário bíblico. Talvez você fique pasmado nessa manhã. Pastor, o que o senhor está fazendo, trazendo novidades? Não. Eu li todos os comentários e os livros a respeito disso, mas inicialmente eu comecei aqui, como eles também. E quando você compara o texto, traz a chave de compreensão, e lê, relê, e se lembra deste ponto, que o Senhor não está falando sobre um monte de coisa sem forma, sem sentido. Não, Ele está respondendo uma pergunta. E se Ele responde uma pergunta, Ele deseja que seus discípulos entendam, tenham a resposta e estejam precavidos, certo? Assim a resposta não é confusa. O que vem na sequência não é tão bagunçado que não entendemos nada, nunca saberemos. Não.
há uma estrutura aqui. A dificuldade é que o Senhor mistura a resposta das perguntas umas com as outras. Isso traz uma certa confusão, mas ainda assim há uma estrutura clara, progressiva aqui, e é esta aqui. Antes de responder essas 3 perguntas, o Senhor faz uma introdução. Essa, não me refiro ao cautelai-vos, eu me refiro ao que acontece do versículo de número 5 até o versículo de número 14. Isto é uma introdução para responder as 3 perguntas. Isso se aplica às 3 perguntas, as 2, isto é, com a terceira ali incluída na segunda, certo? Essa introdução não está falando apenas da resposta sobre a destruição de Jerusalém, versículo 3 a 14. Essa introdução não está falando apenas sobre o final dos tempos. Essa introdução não está falando apenas sobre o retorno de Cristo. Ela toca nos 3 eventos. Estamos olhando de cima. A partir do versículo de número 15, tendo dado a introdução geral, ele responde a primeira pergunta, ou seja, há uma ordem aí. Quando irá acontecer a destruição do templo? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta de Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Ou seja, quando acontecerá? A resposta é quando vocês virem isto. Aqueles que estiverem na Judéia fujam, está falando sobre Jerusalém. Não volte para Jerusalém, não volte para casa, se mande, saia de Jerusalém. Ok? O que ele quer dizer com versículo 15, a abominação da desolação? Ele diz com mais clareza, porque aqui Mateus resume o sermão do Monte das Oliveiras. Mas Marcos e Lucas trazem outros elementos que o Senhor disse. E nós queremos incluir estes outros elementos. Mas seguindo de cima, uma introdução geral que toca as 3 respostas. Então ele inicia respondendo a primeira pergunta, que vai do versículo 15 ao versículo de número 22. E aí ele passa a responder a segunda pergunta, sinal do final dos tempos, a partir do versículo de número 23 em diante, até o versículo de número 29, são sinais do final dos tempos. E a partir do versículo de número 30, ele responde a terceira pergunta, sinal do seu retorno. Ok? Então nós temos aí sinais que mostram o quando da destruição de Jerusalém, quando vires isso e aquilo. Sinais que o mundo está acabando, erupção, o sol se escurecendo e tantos outros sinais. Estrelas caindo e sinal da sua vinda. Versículo 30, verão, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, ele responde em ordem. Perfeito, isso não está difícil de compreender. Mas lembre-se, nós temos uma introdução. Assim, para cada uma dessas respostas que ele desenvolve aqui, ele também já mencionou algo na introdução, porque a introdução também toca nas 3 respostas, certo? Estão acompanhando, meus irmãos? Muito bem, isso é importantíssimo, queridos. E é isso que você não vai encontrar nos comentários, a explicação dessa estrutura. Você vê os comentários seguindo versículo por versículo, mas não dando uma estrutura, de maneira que há muito debate e confusão sobre certos termos aqui, entre dispensacionalistas, pós-milenialistas, amilenialistas. Mas quando você percebe essa estrutura, tudo se encaixa. Ok? Muito bem. Então nós podemos agora lidar com o texto. Primeira parte. Sinais estão aqui. Deixa eu lhe dar então. Introdução geral. Acautelai-vos, versículo de número 4. E aqui ele dá na introdução sinais que irão acontecer tanto antes da destruição de Jerusalém, quanto no final dos tempos, quanto no próprio final, quando ele retornar. Virão falsos cristos. Houveram falsos cristos antes da destruição de Jerusalém. Claro, Jerusalém não foi destruída no ano 33, quando o Senhor morreu e ressuscitou. Ela foi destruída 37 anos depois, no ano 70. Assim, esse intervalo de 37 anos, apareceram falsos cristos querendo enganar a igreja, que estava em Jerusalém em toda parte. Nesse período, aconteceram também, versículo 7, guerras, versículo 6, rumores de guerras em todo o mundo.
Olhai, não vos assusteis. Quantas guerras em Roma, um imperador assassinado, outro assassinado. A Grã-Bretanha, a Inglaterra acabou de ser dominada e se liberta. A Espanha também, eles estão guerra em todo lado, mesmo dentro da Palestina. Falsos cristos para todo lugar, enganando as igrejas. Cristo já voltou, eu sou o Cristo. Paulo disse que alguns já estavam dizendo isso. O que mais? Nós temos aí versículo 7. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos, em vários lugares. Tudo isso acontece antes da destruição de Jerusalém, desses 37 anos, e acontece antes do final do mundo, ao longo da história dos séculos até o final do mundo, e acontece muito intensamente nos dias finais, nos meses, anos finais, quando Cristo volta. A introdução se aplica às 3 respostas. Versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. É o início. Assim, acautelai-vos. Mas ele diz mais: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Pense sobre o período antes da destruição de Jerusalém. O livro de Hebreus, por exemplo, foi escrito antes da destruição de Jerusalém. E ele está dizendo àqueles judeus crentes, o Império Romano está massacrando os crentes, e os judeus crentes estão dizendo: não, nós não somos crentes, somos judeus. E o autor aos Hebreus, vocês estão negando Cristo? Vocês estão dizendo que Moisés é melhor? Etc, 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 etc. Assim, muitos estavam sendo mortos. Lembra-se da perseguição em Jerusalém? Tiago é morto, o pastor Estevão é morto, uma grande perseguição, nos diz no livro de Atos, se espalha por toda Jerusalém e por muitas partes do mundo onde os judeus estavam. Paulo ia, eles perseguiam, queriam matar, apedrejar, e os demais apóstolos contra os crentes. Eram atormentados, eram matados, odiados de todos. Esses que perturbam o mundo inteiro já chegaram até aqui, por causa do meu nome. Nesse tempo de perseguição, se aplica antes da destruição de Jerusalém, antes do fim do mundo e antes do retorno de Cristo. Essas coisas vão acontecer. A diferença é que elas se intensificam mais e mais até a vinda de Cristo. Neste tempo, a tribulação. Você é crente, eu vou te entregar para o imperador. Você não adora o imperador? Estaca, coliseu, fogueira. Pais entregarão filhos crentes. Isso acontece na Índia, no Sri Lanka, em países muçulmanos. A morte, o apedrejamento, a forca, a chibata. Nesse tempo muitos serão escandalizados, isto é, pessoas que se diziam crentes vão tropeçar para fora. Peraí, eu vou sair da igreja, eu estava ali. Eles vão mostrar quem são realmente, crentes nominais. Escandalizar no grego é tropeçar para fora. Muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Supostos crentes que estavam na igreja começam a entregar o povo de Deus para os romanos, em todo o Império Romano, à morte. Nós lemos sobre muitos martírios no início do século I, naqueles anos, e também depois, século I, II, III, não é? Calígula, Vespasiano, Nero, Dominiciano, Galba, etc. Posteriormente também os próprios judeus. Então, antes da destruição, depois da destruição, porque também é o fim se inicia com a vinda de Cristo, o fim geral, e intensificando até o final, quando ele volta. O que mais nós temos aqui? Versículo 10. Trair-se-ão uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Bom, mas ele já falou isso no versículo de número 5. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, falso Cristo, e enganarão a muitos. Mas aqui volta a acontecer, está piorando. E por se multiplicar a iniquidade na terra, iniquidade no Império Romano, a iniquidade em Jerusalém, cheio de sangue, cheio de moralidade, que mata os profetas, perseguindo os cristãos. E no final dos tempos, a iniquidade, como nós estamos vendo, por se multiplicar, o amor de muitos esfriará entre crentes, e na humanidade como um todo, a afeição natural. E surgirão, observe, muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ele havia falado sobre isso no versículo 5, acautelai-vos, muitos virão em meu nome, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mas observe, volta a aparecer falsos cristos, mas agora você tem muitos falsos profetas. Deus me deu uma palavra para você, isso e aquilo, Jesus está voltando no dia tal e tal e tal, e ele disse que vocês têm que colocar na minha conta 5 milhões de reais amanhã, e vamos todo mundo para o Suriname, porque Jesus está voltando num disco voador, e vamos tomar um negócio aí para morrer, quando ele leva nossas almas. Muitos e muitos e muitos e muitos, vamos para o deserto, Cristo está lá, uma seita, o que quer que seja. Isso tem acontecido ao longo da história, só piorando. Falsos profetas que profetizam mentira,
a respeito da vinda de Cristo, ou a respeito das doutrinas, é claro. Nós temos centenas, eles negam o próprio Cristo. Cristo é um mero homem, um revolucionário social, sua palavra tem que ser revisada. Cristo, ali estava ele, eu sou um homem, encontrando com a samaritana no poço, raivoso, xingando isso e aquilo. Negarão o próprio Senhor. Nós vivemos nesse contexto, isso se intensifica. Alguns que chamam-se Henri Cristo, e têm seguidores até hoje. E outros isso e aquilo, em todo mundo há falsos cristos e milhares de falsos profetas no mundo inteiro. Pense sobre a religião do Sun Myung Moon, a igreja mundial, não do poder de Deus, mas da renovação, me fugiu o nome agora, monismo, não é? Sou o segundo Cristo. Cristo cumpriu a parte espiritual, eu vou cumprir a parte física, casamento sanguíneo, purificando todo mundo, etc. Quantos milhares e milhares, levando não 100 ou 1000 pessoas, mas cidades, às vezes nações inteiras. Isso se intensificando antes da destruição de Jerusalém e ao longo dos séculos, então muito intenso no final. Muito intenso antes de Jerusalém ser destruído, nos anos anteriores à destruição, 3, 4, 5 anos. É Nero que está ali, a besta, era o apelido de Nero, queimando crentes. Se intensifica, Jerusalém é destruído, o juízo de Deus. Os crentes se espalham por toda parte, livres da perseguição judaica por um tempo. Se intensifica no final dos tempos, como nós lemos em Tessalonicenses, aqui em Apocalipse. Cristo vem com juízo sobre este mundo, resgata os seus. Você percebe a profecia se cumprindo aqui, lá no futuro? As coisas estão se intensificando. A introdução toca nas 3 respostas. E nós seguimos no versículo de número 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar na fé, isto é, não negar a Cristo. Perseverar no Senhor em todas as épocas. Mas há um sinal a mais, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ah, pastor, aí agora você não tem como explicar isso aí, né? O evangelho não foi pregado no mundo inteiro antes da destruição de Jerusalém, não é? Sim, foi. Ele foi pregado no mundo romano inteiro, o mundo conhecido da época. Paulo nos diz em Romanos que o evangelho tinha chegado até o fim do mundo, até a Espanha, à beira do mar, ali Portugal, que era a Galícia, não é? E na Babilônia, e toda parte, no mundo romano inteiro, ouviu o evangelho. Isso aconteceu antes da destruição de Jerusalém, porque Paulo está vivo e morreu antes da destruição de Jerusalém, provavelmente no ano 64, dizendo que o evangelho chegou a todo mundo conhecido romano. E o mesmo acontecerá no final dos tempos. O evangelho chegará a todas as tribos, povos e nações, e já chegou na verdade. Bíblias traduzidas para tribos de 300 pessoas. Recentemente, no centro do Brasil, no Tocantins, uma tribo de indígenas pequenas chamada Xerentes, que é uma divisão do grupo Chavante, do grupo maior de línguas indígenas brasileiras chamado Aue. Um missionário está lá há mais ou menos 50 anos, chamado Gunther Carlos Krieg, que traduziu o Novo Testamento para a língua Aue dos Xerentes e Chavantes, e agora já estão traduzindo todo o Antigo Testamento. Pouquíssimas pessoas. E lembre-se, nós temos internet e rádio que vai para todo lado do evangelho. Há 100 anos atrás, o evangelho não tinha chegado a todo o mundo. Há 200 anos atrás, menos, civilizações isoladas, não é? Agora já chegou ao mundo inteiro. Se intensifica a pregação do evangelho como se intensificou antes da destruição de Jerusalém. As coisas estão andando paralelas. As profecias para o tempo próximo, quando serão essas coisas, também ilustram, colorem o final dos tempos. Termina-se aqui então a introdução geral, que toca todas as respostas. Todos acompanhando? Muito bem. Então, na sequência, tendo dado a introdução, ele passa a responder a primeira pergunta em particular, que foi feita pelos discípulos no versículo 3. Dize-nos, quando serão essas coisas? Que coisas? Versículo 2, Jesus lhes disse, não vedes tudo isso, essas pedras, o templo, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubado o Senhor. Quando serão essas coisas? E ele passa a responder no versículo 15, tendo terminado a introdução. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda.
Então os que estiverem na Judéia, fora de Jerusalém, mais próximo ali no estado da Judéia, capital de Jerusalém, fujam para os montes, isto é, não voltem para a cidade. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, fuja da cidade. Telhado ali não é o telhado que nós temos agora, triangular para cair a chuva, certo? O telhado ali era uma laje, a casa era feita de pedra, e em cima era laje, do lado de fora uma escada. E o judeu ficava ali em cima, não é? Conversando à noite ou com seus familiares. Sai dali, desce pela escada e se manda. Não entra na casa para pegar alguma coisa, fuja por sua vida. E quem estiver no campo, fora da cidade, dos muros da cidade, não volte atrás para a cidade a buscar as suas vestes. Mas não é interessante? Porque o comando do Senhor Jesus Cristo aqui é contrário a toda tradição, todo o comando para os cidadãos de uma localidade quando um exército inimigo vem. Quando o exército inimigo vem, eles vêm pelo campo destruindo as cidades pequenas, é o que está acontecendo aqui. E eles devem fazer o quê? Na antiguidade, eles devem fugir para a cidade mais fortificada que tiver. Porque no campo eles vão ser pegos. Então eles fugiam para cidades com grandes muros. Ou seja, eles deveriam fugir para Jerusalém, mas o Senhor Jesus está dizendo, não vá para Jerusalém, saia dali. Essa é uma palavra aos que temem a Deus. Mas o que o povo faz? O povo segue a tradição, segue a ordem dos líderes, a tática correta de proteção. Entre em Jerusalém. Quando vocês estão ouvindo que os romanos estão vindo lá no norte, Cafarnaum, pela Via Mares, descendo e destruindo, pondo fogo, corra para Jerusalém. E lembre-se, é a Páscoa. Não só as pessoas estão indo para Jerusalém porque estão ouvindo dessas guerras que estão vindo, os romanos que estão vindo, mas também milhares e milhares de pessoas estão vindo do mundo inteiro, judeus de todos os lados, como no dia de Pentecostes, insuflando e enchendo Jerusalém para o dia dos pães ázimos, a Páscoa, que é quando Cristo morre. E depois, o período quando os romanos vêm. Eles vêm no período da Páscoa. E eles encontram uma cidade cheia de algo em torno de 1,5 milhão de pessoas. Ou seja, o morticínio será como em nenhum outro período na história de Israel. E é isso que ele declara sobre tribulação. Mas o Senhor está dizendo aos que ouvem a sua palavra, que se acautelem e vigiem, que temem o seu nome, que não entrem em Jerusalém, mas saiam de Jerusalém. Ele está predizendo o que irá acontecer. Quando serão essas coisas, a destruição de Jerusalém? Será quando ouvires a assolação? Então façam isso. Eu irei explicar o que é esta assolação. Mas ele segue dizendo, no versículo de número 19, ele declara um ai agora, um lamento. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por quê? Bom, como elas vão correr? Grávidas. Como elas vão correr com um bebê de 2, 3 dias, 3 meses? Você não pode correr. Você acabou de ter um parto. Ele está declarando um ai, ele está falando sobre a tristeza e a dificuldade. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. É claro, fugir no inverno, e inverno em Israel é neve. Sim, neve em Jerusalém, exatamente. Cai neve lá. Como é que você vai fugir? Você vai morrer. Não tem como se esconder, nem na caverna, nem em lugar algum. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Como no sábado? Porque no sábado está tudo fechado. O bezerro está solto, a mula está solta, não tem transporte, não tem comércio, não tem ajuda, não tem nada. Você vai fugir para uma vila distante, Jerusalém está sendo destruída, me ajuda, vamos fugir. Não, hoje é dia do Senhor, que negócio é esse? Nós não podemos fazer nada. Então ele está falando sobre esses elementos que dificultarão a fuga desses crentes, desses que temem a Deus. Por quê? Ai, por quê? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. Isso se aplica à história de Israel, eles nunca sofreram tanto quanto naquele dia, e se aplica ao final dos tempos, quando virá uma aflição final, maior do que qualquer período para o povo de Deus. Ai, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias da destruição não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos eleitos serão abreviados aqueles dias. O que ele está dizendo é o seguinte: fujam, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Pense sobre os judeus, o cumprimento dessa profecia em 37 anos.
Você já leu sobre a história da destruição de Jerusalém, não tomarei teu tempo, apenas alguns traços históricos. O imperador naquele momento é Vespasiano. O último imperador oficial morre, 4 lutam pelo poder. Galba é o primeiro, é assassinado em poucos dias, um outro é assassinado em poucos dias, um outro é assassinado em poucos dias, fica o 4º, Vespasiano. Vespasiano já estava em Israel, porque é um general, os imperadores eram generais, os senadores também, daí a sua fama, combatendo em Israel. Veja, eles não vieram de Roma e foram direto para Jerusalém em uma semana, em um mês, em 6 meses. Foram pelo menos 2, 3 anos, quando os romanos decidiram acabar com Jerusalém. Então eles seguem vindo com tropas e legiões, destruindo os fortes. E ali está Vespasiano, morre aquele imperador anterior, ele volta para Roma, é coroado pela sua tropa, pela sua legião como imperador. Ele envia o seu filho, que já estava com ele lutando lá, chamado Tito, enquanto ele é imperador. E Tito dá continuidade. E é Tito, com a legião romana, 10ª legião, nós vemos nos artefatos encontrados do período Legex LEX, legião 10, que foi a legião que cercou Jerusalém. Os judeus sabem, veem, eles entram em Jerusalém, 1,5 milhão, 1.200.000 pessoas. E os romanos são cruéis mais do que qualquer outro povo, e a profecia fala sobre isso, né? O que eles fazem, obviamente, eles cercam a cidade com bases para que ninguém entre e ninguém saia. O que eles estão fazendo aqui, eles querem matar de fome os judeus. Essa é a primeira tática, ao cercar. O tempo está passando. Ali dentro, a comida acaba. Mais de 1 milhão de pessoas. Joséfo, o historiador, e Tácito, que foram contemporâneos da destruição, cidadãos romanos mais judeus, registram tudo isso na história dos judeus. Ele nos diz que essa multidão estava ali, a comida começou a acabar, e os dias passavam, e o desespero e a aflição aumentava, porque virão grande aflição. Muitos ficam doentes, porque doenças são passadas, todo mundo se esfregando ali. E começam a morrer muitos e muitos e muitos, por doenças mesmo ali dentro. Joséfo narra sobre uma mulher judia que amamentava e irada tirou o bebê do peito, porque não havia comida, e aquele bebê, ela pensou, estava se alimentando de mim, eu vou morrer. Matou essa criança, assou metade da criança, comeu e ofereceu o restante para outros judeus que saíram indignados. Aflição. Você se recorda que isso aconteceu no cerco dos babilônios? Vendia-se a cabeça de um jumento para se alimentar por não sei quantas moedas de ouro. O mesmo está acontecendo aqui. Aflição, dor, enfermidade, morte, dormindo nas ruas, milhares de pessoas ali. Os romanos cercam. Não entra água, não entra comida, enfermidade, angústia, presságios de todos os tipos na cabeça dos sacerdotes. Então os romanos, como é típico deles, começam a construir um barranco elevado, uma rampa de pedras, de terra, para chegar até os muros de Jerusalém, que era alto. Essa na parte do Vale Quidron, mais profundo entre o Monte das Oliveiras e o templo. Na outra parte, a parte oriental, que era plano, eles armavam seus arietes, ou arietes. O que era isso? É um tronco de árvore muito grande. Imagina um pé de eucalipto imenso, cortavam o tronco. Na frente daquele tronco, na ponta, eles colocavam ferro. No caso aqui de Jerusalém, Joséfo nos diz que eles moldaram esse ferro com uma cabeça de um bode, pancada. Levantavam esse tronco em cordas e madeira em cima, puxavam o tronco para trás com muitos soldados, centenas, porque era algo muito pesado, e lançavam contra o muro. Bastava 3 vezes. Se abria o muro e entrava. Os romanos faziam isso. Tinham suas catapultas, lançando chuvas de pedra. Joséfo nos diz que quando essa chuva de pedra, pedras brancas, vinham, pareciam nuvens de pedras caindo. Ele estava dentro de Jerusalém. Ele nos diz que os judeus começavam a blasfemar e chamavam aquelas chuvas de lá vem o Filho, em relação ao Senhor Jesus Cristo, que viria com nuvens, blasfemando. Muitos foram mortos. Eles entram. Um soldado entra pela primeira vez,
Tendo entrado, é claro, ele é honrado com a Corona Muralis. Nós vemos no brasão de São Paulo, uma coroa em forma de um muro. O primeiro soldado consegue entrar e batalhar, sobe na escada e entra. Se não morrer, é coroado como um grande pessoa. Ele, né, sobe. Eles entram. Resumindo, não me espalhando pela história, desculpe. Eles entram e a carnificina começa. Os judeus lutam, os soldados lutam. E eles não respeitam a ninguém, nem criança, nem grávida, nem idoso. José nos diz que eles não respeitavam a face de ninguém. Se era ancião, se era criança, mataram todos que vinham na frente. Chegaram no templo e entraram no templo com os estandartes romanos que traziam a águia. Não é? Eu penso que a 10ª legião tinha um porco do mato, que era javali, era o símbolo, me parece. E entraram no templo e colocaram a bandeira ali, assim como o exército, como toma a cidade, põe a sua bandeira. Não é? Você recorda dos soviéticos entrando em Berlim, subindo no topo ali do cenário, colocando a bandeira soviética? Eles entram no templo e eles dessacram o templo porque são gentios e trazem um símbolo de um ídolo, o ídolo romano. Aqueles eram ídolos trazidos nesses estandartes, e dessacram o templo. Quando virdes, versículo 15, que a abominação da desolação, volte para o versículo de número 38, do versículo 20 do capítulo 23. Eis que a vossa casa vos é deixada desolada, deserta. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, gentios, romanos, no templo, desolando, acabando, tocando fogo, de que falou o profeta Daniel. Daniel falou sobre isso em sua profecia, não voltarei lá agora. Está no lugar santo, lugar santo. Você sabe que o templo que eu acabei de mencionar era dividido em duas partes. Do lado de fora o altar, a bacia para lavar, o sacrifício. Você entrava naquele retângulo, naquele salão. A primeira parte, que tomava ali 70%, era chamada de lugar santo. Ali estava o candelabro, ali estavam os pães ázimos. Separando outro lugar, estava uma grande cortina muito pesada, um véu. Atrás daquele véu, aquele lugar, era o lugar santo dos santos, onde estava a arca. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali. Mas ali no lugar santo os romanos entram, e é claro, depois no lugar santo dos santos, e dessacram. Claro que dessacram, porque os romanos tinham seus deuses, e uma maneira de humilhar e dessacrar uma nação era humilhar os seus deuses. Ali está desolado. Quando vocês virem o templo sendo desolado, os romanos lá dentro sabem que não tem mais volta. É o fim do templo. E os romanos tocam fogo no templo e derrubam por inteiro. E José, não sei se é um número exagerado, nos diz que eles matam em torno de 150 mil homens, crianças e tudo mais, e levam cativos milhares. E você vê naquelas esculturas que está em Roma, ou melhor em Paris, feito pelos romanos no primeiro século, os judeus saindo, levando o candelabro, sendo prisioneiros, o triunfo de Tito, o arco de Tito, certo? Levam para Roma como escravos. O templo é destruído, os judeus destruídos, o sacerdócio destruído. Isso irá acontecer em 37 anos. Quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Peraí, pastor, o senhor não está adicionando alguma coisa aí ao texto? Será que essa abominação da desolação não é algo assim, um sacrifício de um porco ou um bicho? Não, é isso mesmo. Como o senhor sabe, pastor, bem, volte-se comigo então ao Evangelho de Lucas, no capítulo 21, onde você está marcado com o dedo. Observe o versículo 19, versículo 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Perfeito? Quando vocês viram os romanos cercando, já chegou, vai acabar uma cidade com o templo. Mateus ele coloca mais especificamente, quando vocês verem eles dentro do templo, não tem mais volta, eles vão queimar e derrubar. Então essa abominação da desolação envolve duas coisas. Desolação é destruição. Quando vocês virem Jerusalém cercada, tudo sendo destruído, os muros, o templo caindo, desolado, vossa casa deixada desolada, e é abominação porque os romanos é dentro do templo, no lugar onde não deveriam estar, como diz Marcos. Então saibam, fujam para todos os lados. Chegou o final. Ele responde então à primeira pergunta: quando serão essas coisas? Será quando vocês virem isso acontecendo. Até então será apenas rumores de guerra.
Os romanos estão chegando, estão voltando, lá, quando vocês virem eles aqui cercando Jerusalém, pode saber que é o fim. Não ficará pedra sobre pedra. Muito bem, eu estou correndo aqui, meus irmãos, olhando de cima, para nós lidarmos com detalhes, se o tempo nos permitir. Porque haverá então grande aflição como nunca antes, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Como assim? Bem, os romanos poderiam gastar 1 ano, eles já ficaram 2 anos cercando uma cidade no Israel para matar todo mundo de fome. Se eles fizessem isso, com Jerusalém não sobraria um vivo ali, nem os eleitos de Deus para a salvação, que seriam salvos depois, o que eram salvos estavam ali. Então o Senhor faz com que eles derrubem logo essa cidade em 45 dias de cerco. E entrem. Ou seja, muitos são mortos, mas nem todos morreram de fome e de peste, e muitos são levados cativos. E ali estão muitos que serão salvos posteriormente, eleitos, escolhidos pelo Senhor, ou mesmo salvos ali, que mantinham ainda as tradições judaicas, que nós sabemos que alguns mantinham. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. A profecia está apontando também para o futuro, não entrarei em detalhes agora, mas os dias da intensa tribulação sobre a igreja aqui no mundo poderiam demorar muito tempo, mas o Senhor decide abreviar, para que quando Ele volte ao mundo ainda exista crente aqui para ser arrebatado, por causa dos escolhidos. De outra maneira, o mundo irá assolar e acabar com toda a igreja, todo crente, e isso irá acontecer, só não acontece em seu cumprimento total, todos, porque o Senhor abreviará e não permitirá. Mas muitos crentes vão morrer no final. Muitos e muitos e muitos. E se esse final, como eu imagino ser, creio ser, é em 25 anos, não estou marcando nenhuma data aqui, talvez nós seremos parte deles. Ou sobreviveremos para encontrar com o Senhor nos ares. Mas assim intensificará a tribulação dos últimos dias finais, está apontando para lá. E você se recorda da perseguição, da besta, dos governos, tribulação, viver nesse mundo com ímpios e não poder ser cercado e denunciado, entregue, atacado, certo? Está se aproximando. Porque as pessoas, pastor, me olham com desdém no trabalho de um dia para a noite, sem nada ter feito. Não só irá acontecer, como irão boicotar, e daqui a pouco perseguir. E este governo, esses poderes irão impedir a reunião pública do povo de Deus. Você não verá sinal de igreja. A força missionária acabará, claro. O Evangelho já chegou ao mundo inteiro. O povo de Deus está se reunindo agora, escondido naquela casa, um grupo, mas todo mundo entregando, está lá, ó. Esse povo que não respeita as outras religiões, está ali, ó. Esses crentes aí, ó, que não respeitam o movimento evangélico, vale tudo, está ali, ó. Pode pegar. Vocês vão comprar aqui? Mas quem são vocês? Crentes? Não. Tribulação, dificuldade, perseguição, morte. E nesse contexto, a apostasia já acontece um pouco antes. Muitos que estão dentro da igreja tropeçam para fora, escândalo, apostasia no grego, que divorciam-se do que criam, começam a entregar os crentes e odiá-los. Tribulação, um entregará isso, outro entregará outro. Grande tribulação. O Senhor abreviará aquele ponto final. Nesse contexto, uma voz representativa desses que perseguem o povo de Deus se levantará, comandando tudo isso aí, que é contra Cristo, que é anticristo. Contra Cristo quer dizer contra a sua igreja e a pessoa de Cristo. Se passando por Deus, isto é, se passando por Cristo, nós chegaremos a esse ponto. Então o Senhor virá nesse momento. De volta ao versículo. Então, se alguém vos disser, veja, ele concluiu a resposta à primeira pergunta, deu a introdução, respondeu a primeira pergunta até o versículo 22, e agora ele vai responder sobre o final dos tempos e a sua volta. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Por que assim então? Porque ele continua no versículo 11, ele conecta o versículo 11 ao versículo 23. Ele faz um parêntese do versículo 12 ao 22, respondendo a primeira pergunta, e ele continua do versículo 11 no versículo 23. No versículo 11, surgirão falsos profetas e enganarão muitos. Versículo 23, então, quando isso acontecer, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Pense agora sobre o final dos tempos. O final dos tempos se inicia com a vinda de Cristo, na plenitude dos tempos, e vai até o retorno de Cristo. Esses 2000 anos, a era do Evangelho, o milênio, esse é o final dos tempos, no plural, das épocas, das gerações. Mas Paulo e Cristo falam sobre o final do tempo também.
o dia do Senhor. Isso se refere à sua volta. Então pense agora sobre depois de Jerusalém, surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso está acontecendo ao longo das épocas, mas Paulo nos diz que irá acontecer com grande intensidade no final, porque Satanás irá empoderar este falso profeta, esse falso anticristo, para fazer sinais do céu diante de todo mundo. Isso é Deus, ele é Cristo. E não me entenda errado, porque há muitos queridos e amados irmãos no movimento pentecostal, mas o movimento pentecostal e neopentecostal está asfaltando o caminho para o anticristo, com suas ilusões, com suas falsas profecias, e muitas vezes usados pelo maligno para coisas que acontecem de fato. Ah, pastor, se acontecem só pode ser de Deus. Não. Se possível, enganariam falsos profetas, até os escolhidos. Pastor, então essa expulsão de demônios, esses grandes profetas, esses milagres que ele fazem, e aconteceu mesmo que eu vi. Sim, eu não nego que não aconteceu, aconteceu. Mas lembre-se, o Senhor os dirá o quê? Nunca vos conheci. Ele não disse para eles, vocês não fizeram isso, vocês estão mentindo. Não, eles fizeram mesmo. Mas eu nunca vos conheci. Fizeram sobre o poder do engano, e sem saber, ajudado por Satanás, e muitas vezes sabendo. Farão sinais e prodígios, coisas que não é possível assim a se realizar, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Paulo diz que são sinais de mentira, sinais para enganar, sinais que acontecem mesmo, mas cujo intuito é enganar, desviar. Eis que eu vos tenho predito, acautelai-vos, isso irá acontecer. Quando acontecer, não saia com a multidão, saiba que está acontecendo, firme-se aqui na palavra. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, num lugar desértico, não no deserto de areia. Vamos sair da cidade, vamos para um lugar isolado, Cristo vai voltar naquele dia, vamos ali tomar um chá até que ele volte. Isso aconteceu recentemente na África. Centenas de pessoas cometeram suicídio, porque um líder evangélico disse, olha, que Cristo está voltando espiritualmente, os levaram em espírito, vamos suicidar para subir. Aconteceu aqui, não é? Na América do Sul, vocês se lembram de Jim Jones? Há tantos documentários, e tantos outros lugares. No deserto, não, ele está ali naquela cidade, dentro daquele prédio, o Senhor se manifestou. Não acrediteis. Não é assim que Cristo voltará. Ele voltará assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele não virá aqui nessa terra, se esconderá numa casa, vamos lá, povo de Deus, se reúne aqui nessa casa, ou vamos para o deserto. Não, ele virá nos ares, ele não tocará no chão. Se ele está numa casa, só um grupo de pessoas consegue ver, ou no deserto, todo mundo tem que ir lá, mas a sua vinda, todo olho verá. Um relâmpago estala numa determinada região e você vê a luz passando. De alguma maneira, o mundo inteiro verá. Você não precisa ir a lugar nenhum, ele virá com as nuvens. Atos 1 e tantos outros textos. E todos verão. Porque ele vai voltar assim e de repente, não acredite nos charlatões que fazem milagres e grandes sinais. Vamos para o deserto, vamos para cá, vem comigo. Não, ele não surgirá dessa terra. Esse é o falso Cristo. O verdadeiro, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Bom, aqui se aplica ao final e também se aplica antes da destruição. Por isso que eu mencionei que o Senhor está costurando certos elementos da destruição de Jerusalém, que também aponta para o final. Bom, se tem muito morto, então ali estão os soldados romanos. Se tem muita gente para ser morto, então é para lá que esses perseguidores vão. Não se reúna com falsos líderes em multidões. Vocês estão sendo perseguidos para a morte. É fácil achar vocês ali. Vocês estão lá como corpos, lá vêm os abutres para matar. Essa é a ideia. E ele segue dizendo, veja que o versículo 27 foi um parêntese, mas no versículo 26, portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acreditais. Versículo 28, porque onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, não se reúnam ali. E logo, agora ele está respondendo a terceira pergunta. Ele respondeu a segunda, os sinais
do final dos tempos, ele começa a responder a segunda, mas também continua falando sobre a terceira, mas continua falando sobre a segunda. E logo depois da aflição daqueles dias, que aflição, versículo 9 da introdução, então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados por todas as nações. Isso acontece antes da destruição de Jerusalém e também no final dos tempos. Na introdução ele diz que depois que isso acontece, o evangelho é pregado por todo mundo. E agora, no versículo 28, iniciou-se a grande tribulação. Nós estamos nos dias finais, porque ele vai falar sobre o retorno de Cristo, o dia do Senhor, o tempo do final. E depois da aflição daqueles dias, o evangelho já foi pregado, a apostasia já está acontecendo, a aflição é grande, Cristo está voltando, e olha o que acontece no sinal do final dos tempos. O sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Em parte isso aconteceu alguns anos antes da destruição de Jerusalém. Joséfos narra, e historiadores também narram, sobre o cometa Halley, que passou meses sendo visto. E para os judeus e os antigos seria presságio, agouro de coisa ruim viria. O sacerdote indo para o templo em determinado momento, começou a tremer a terra e ouviram vozes de algum lugar: tira-nos daqui. E um judeu chamado Jesus, 4, 6 anos antes da destruição, começou a gritar pelas ruas: ai de vós, um monte de presságio. Nós lemos sobre eclipse e outras coisas acontecendo, como presságios. Mas aqui é o final dos tempos. Veja, queridos, eu não sei dizer para você que porcentagem destes sinais são simbólicos, são nos dados aqui em símbolos, e qual porcentagem virá literalmente. Mas tenha certeza que parte desses sinais aqui, sol, lua, irá acontecer literalmente. E nós já estamos vendo sinais nos oceanos, ele vai mencionar sinais dos oceanos, em Lucas, em Marcos, tsunamis, ondas, o que vai acontecer desse mundo. O povo começa a ficar aflito, desesperado. Uma estrela explode, meteoros estão vindo no nosso caminho. Quem sabe o sol não se escurece em parte, perde sua força, o seu gás, uma grande mancha, ou a lua, por alguma maneira, são coisas físicas. O Senhor é quem está fazendo isso, lembre-se disso. A humanidade está vendo como a terra está em convulsão. Não são mais os princípios das dores, as dores de parto, a vinda do filho, a restauração do mundo já está a ponto de acontecer. São extremas dores de parto. São sinais agora, mais do que guerra, que é coisa que acontece, mais do que um catástrofe, agora são coisas grandes. Realmente o filho vai nascer, as dores de parto. Mas entenda a narrativa. Observe o que o Senhor está fazendo. Trevas espirituais, perseguição da igreja, perseguição do povo de Deus no Antigo Testamento, presságio de o Senhor derramar seu julgamento sobre as nações, não é ai da Síria, ai da Babilônia. Essa mesma linguagem no Antigo Testamento, você encontra em Isaías e em Jeremias. No grande dia do Senhor, o sol se escurecerá, simbolismo no Antigo Testamento aqui e também em Apocalipse. Em parte literalmente acontecendo, em parte símbolo. Eu não sei lhe dizer a porcentagem, mas entenda, isso é algo maravilhoso, que você não vai observar em muitos comentários, quando a gente perde de vista olhar de cima a estrutura. Grandes trevas espirituais, perseguição intensa, o Senhor virá para vingar o seu povo, punir os ímpios. Ele virá não aqui na terra, num lugar ou outro, nascendo aqui, esse é o anticristo. Ele virá do céu. Mas se ele virá do céu, e nós sabemos que naqueles dias, embora hajam coisas terríveis, as pessoas estão comendo, bebendo, dando-se casamento, tudo tranquilo, eles precisam ser chamados para vê-lo, certo? A atenção de toda a humanidade. Há alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, que antes de tocar o seu hino nacional em algum lugar, qualquer que seja, no estádio, numa demonstração cívica, antes de iniciar o hino, eles colocam ali alguns soldados para bater o tarol. E todo mundo olha e dá atenção. Quando todo mundo olha, começa o hino em respeito e reverência. É isso que está acontecendo aqui. O Senhor apaga a luz de todo lugar. E de repente as pessoas estão assim. E o sinal do Senhor em luz aparece. Todo olho verá. Você percebe a cena? E logo depois da aflição daqueles dias, o Senhor voltará nessa grande tribulação. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O Senhor escurece a cena. Qual é o sinal da vinda de Cristo? Alguns têm dito em comentários uma cruz em forma de luz, um peixe. Não. Se nós comparamos os 3 evangelhos, Marcos não fala e Lucas não fala sobre o sinal. Eles falam apenas, então verão. Tudo se escurecerá, então verão o Filho do Homem. Isso quer dizer que o sinal da vinda de Cristo é Ele próprio. Tudo está escuro. A Bíblia nos diz que Ele vem em luz, em grande glória. Esta luz é imensa. Dá para ver nuvens que Ele está vindo, ilumina aquele foco, aquele ponto. Este é o sinal, mas eles não sabem o que é isso, e conforme Ele vem, é Ele, verão o Filho. No escuro é o sinal, é o próprio Senhor, com seus anjos em sua glória, em sua luz, vindo. De repente Ele se aproxima e todos verão. É o Filho. Nós estamos perdidos. Lamento. E os crentes, bendito que vem em nome do Senhor. E os que os rejeitaram, é o Senhor, o bendito de Deus que vem. Nós estamos perdidos, nós o matamos, nós o rejeitamos. Essa é a ideia. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder. E Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Ele deu a introdução que traz elementos para as 3 perguntas. Ele responde à primeira pergunta do versículo 15 ao versículo 22, e do versículo 23 ele passa a responder o final dos tempos e a sua vinda. Tendo dito isso, eu concluo aqui. No versículo 32, ele traz um pós-escrito. Ele trouxe a introdução, um prefácio, trouxe uma cautela, e ele traz uma outra advertência e um auxílio para eles entenderem. Bem, vocês querem saber, não é? Como eu vou saber? Bem, vocês vão saber de uma maneira muito natural. Quando vocês virem essas coisas acontecendo, vocês vão saber. Mas como assim, Senhor? Da maneira natural. Quando você vê a flor na mangueira, está nascendo a manguinha, você sabe que vai vir um monte de manga, né? Você não sabe, você sabe que ela não vai voltar para trás, nem vai vir melancia. E ele diz isso, então, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros, macios, e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. É o calor que traz o crescimento daquela planta. Lucas nos diz, Marcos, não é somente a figueira. O Senhor disse, aprendei, pois, esta parábola da figueira e todas as outras árvores. Então eles sabiam algo comum. Essa é a analogia. Quando os seus ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, versículo 15, quando pois virdes que a abominação da desolação, versículo 9, vos odiarei, perseguirei, entregarão à morte, sinais no céu. Quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele, Jesus, está próximo às portas. Todas estas coisas referente à resposta à segunda pergunta. Todas estas coisas que antecipam a vinda de Cristo, certo? Mas no versículo seguinte, ele está falando especificamente de todas as coisas que antecedem a destruição de Jerusalém apenas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas que ele mencionou, quando pois virdes a abominação, aconteçam. Ele traz uma conclusão para as 2 perguntas. São 2, que a segunda é dividida em 2 também. Quando vocês virem essas coisas acontecerem, que precedem a vinda do Salvador, sabei que Ele está próximo às portas. Meu irmão, minha irmã, quando nós começamos a ver essas coisas, complementado aqui por Lucas e Marcos, por Paulo e por Pedro, não tenha dúvida, o Senhor está às portas. Não tenha dúvida, está acontecendo. E é por isso que nós afirmamos que estamos próximos do fim, porque nós já estamos vendo as flores na mangueira e a manga nascendo. Nós já estamos vendo o que Paulo disse, o que o Senhor diz, se intensificando diante dos nossos olhos. Será? Como será? Você não está vendo a manga nascendo? Está vindo manga. É isso que o Senhor está dizendo. E aí ele aplica o versículo seguinte àqueles discípulos
que irão pregar também e advertir os demais crentes para a sua época, a profecia se cumprindo ali. No versículo 34, que se aplica somente às coisas referentes anteriores à destruição de Jerusalém. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? É aquela geração que estava viva ali, dos discípulos, dos descrentes. Geração, um período de 30 a 40 anos. Jerusalém será destruída em 37 anos, dentro de uma geração. Aqueles que estavam vivos ali, viriam a destruição de Jerusalém. João ainda está vivo depois que Jerusalém é destruída. Ele morre no ano 90, Jerusalém é destruída no ano 70. Muitos dos sacerdotes, quem tinha 20 anos ali vai ter 57, quem tinha 15 vai ter... Aquela geração presenciará a destruição. Mas ele já havia dito isso. Isso não é segredo. No capítulo anterior, 23, ele diz: portanto, eis que eu vos envio profetas e sábios, escribas, aos deles matareis, crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós, esta geração, vocês desta geração, que perseguirão os apóstolos e os crentes, caia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel justo até o sangue de Zacarias, que mataste no teu santuário. Tudo isso acontece com aquela geração. O que os seus pais fizeram, o que eles fizeram, o copo se enche neles, o negócio desaba na cabeça deles. Sobre vós, esta geração, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, versículo 38, a vossa casa está deserta. E ele passa a dizer e declara isso então no versículo 34 do versículo 24. Então marque isso. As declarações do versículo 33 se referem em geral ao final dos tempos. As declarações do versículo 34 se referem somente ao que acontece antes da destruição de Jerusalém. Isso está claro. 33, final dos tempos. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, referente ao final dos tempos, versículos anteriores, sabei que Ele, Jesus, está próximo às portas. 34, antes da destruição de Jerusalém, aquela geração, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas referentes ao período anterior da destruição, versículo 15, aconteçam. E eu digo para vocês, como eu já disse no início, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Tenham certeza, quando vocês virem essas coisas acontecendo, será o fim. Agora, lembre-se, eles estão no Monte das Oliveiras, certo? E ali estão eles, boquiabertos, assimilando tudo aquilo. Coração, assim, isso irá acontecer. Eles não questionam o Senhor Jesus. Mas eles são pessoas como você e eu. Senhor, nós não queremos ser pegos precavidos, não precavidos. O Senhor fala que quando nós virmos essas coisas acontecendo, sim, perfeito. Mas nos diz que dia. Peraí, Senhor. Deixa eu buscar o calendário ali, por favor. Eu sou João, o apóstolo, Senhor. Nos diga algo mais. Eu vou buscar o calendário, porque o Senhor precisa nos dizer qual é o ano que isso vai acontecer aqui no calendário. Qual é o mês? É o mês de Nissan? É no 17º dia? É em 3 anos que Jerusalém vai ser destruída? É em 40 anos? Põe aqui. E quando será o final dos tempos? Será em 50, 100 anos, em 200? Mostra aqui, marca aqui. O Senhor falou que nós vamos ver quando isso acontecer, mas nos dê a data. Eles querem colocar no calendário. E o Senhor já está antecipando essa pergunta, por isso ele diz no versículo seguinte, 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Não cabe a vocês saber os tempos e os momentos. Cabe a vocês viverem, e essa é a ideia aqui, como se a volta e o fim fosse amanhã. É claro, é claro. Se eu souber que ele volta daqui a 100 anos, eu vou relaxar. Evangelizar? Não, quando estiver próximo da volta. Você percebe como nós vamos viver? Então ele não dá a data, dá os sinais. E ao longo de toda a história do cristianismo, os crentes estão antecipando a vinda de Cristo a qualquer momento. Vendo essas coisas acontecendo, mas eles não olhando para cima. Eles estão servindo intensamente, evangelizando. Porque é isso que é esperar o Senhor, aguardar o seu retorno, antecipar o seu retorno. E é isso que ele dirá nas próximas palavras, sobre os servos, sobre a vinda do pai de família, a vinda do Senhor, prestação de conta dos talentos. Ele fala sobre isso. E aí ele volta, no capítulo 25, no versículo 31, tendo falado sobre a atitude do crente, que nós vamos prestar contas.
Ele então no versículo 31 do 25, ele volta ao tema do final dos tempos e diz: e quando o Filho do Homem vir em sua glória, veja, ele conecta lá, não é, com esse retorno, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartarão uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Condenação eterna, vida eterna, novo céu e nova terra. Responde a pergunta sobre Jerusalém, sobre o final, sua vinda. Antes que isso aconteça, trabalhai, negociai. Ele nos deu dons, talentos, igreja e oportunidade. Ele vai pedir contas disso. A pastores e a todo crente. Se prepare. Ele vem, aí ele volta, ele fez o parêntese da advertência, negociai. E lá no versículo 31 do capítulo 25, ele volta a falar sobre o final. Então Cristo vem e é o final de todas as coisas, o julgamento de todas as nações. É muito simples, irmãos. Esqueça aquela confusão dispensacionalista. Cristo vem no ponto final da história, e o ponto final da história é o ponto final da história. Se tribulação, muitas coisas não acontecer, tem que acontecer antes do final, não depois. A sua vinda é o final. A sua vinda é a consumação. É o julgamento, é a ressurreição dos mortos, é a salvação, é a ressurreição e glorificação, é o novo céu e a nova terra. Nós estamos indo numa linha reta em direção a isso. E não Cristo vem invisível, leva a igreja, fica os pecadores aqui, Israel, aí volta visível, fica 1000 anos com os judeus, a igreja está lá, aí depois tem uma guerra contra ele, Armagedon, aí Deus, o Pai, destrói todo mundo, e ele sobe em julgamento. 2 vindas, uma invisível, uma visível, não, todo olho verá sua última vinda e final, certo? Então é muito claro o ensino da palavra de Deus sobre o final. Bem, eu preciso irei concluir agora aqui, mas o Senhor permitindo, nós continuaremos, não tenho certeza se voltaremos a esses versículos, mas certamente continuaremos o contexto do capítulo 24 e 25. Queridos, essa é a chave, a estrutura, a linguagem da profecia, o senso da literatura, a resposta do Senhor, a confusão dos discípulos. Ele tira a confusão e esclarece, ele mostra os sinais. Nós vemos que tudo isso aconteceu, como a Jerusalém, a destruição. Estes sinais, estes acontecimentos ilustram o que irá acontecer lá na frente. E nós já estamos lá na frente. Negociai. Alcance almas. É o que quer dizer negociai. Edifique a igreja. Negociar, ganhe almas para Cristo. Santifique a sua vida. O Senhor Jesus está às portas. Que Ele nos abençoe na meditação da sua palavra. Não nos deixe sair daqui exatamente como nós entramos, mas vigiando em oração, negociando, servindo. Quão triste é pensar sobre estas coisas e saber que há crentes dormindo em berço esplêndido nesse momento, e não com o povo de Deus como deveriam, ou se entretendo com este mundo. Parte da advertência é: vigiai, para que os cuidados dessa vida, a embriaguez, a dissolução, não nos façam encontrar dormindo. Ele não está falando sobre estar em boteco, ele está falando sobre crente. Está falando sobre desviar o olhar para esta vida e esquecer que ele está voltando, e não servir, e não estar com o povo de Deus, e não santificar a sua vida. Isso está acontecendo hoje entre muitos crentes. E talvez, tristemente, não estou acusando ninguém, entre alguns dos nossos. Vigiai, o nosso Senhor, bendito Salvador, está muito próximo. Amém? Vem, Senhor Jesus.